pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai continuar falando dos efeitos da insulina aí nessa parte de endócrino do pâncreas. Se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Falando agora da parte de receptores ali da insulina, o que ocorre? Como ele é formado? Como vocês podem ver aí na imagem, o que acontece? Ele é formado por 4 subunidades, ou seja, 2 alfas externas e 2 beta interna. Quando essa insulina ela se liga externamente ali nas subunidades alfa, ela vai acionar essas subunidades que vai ali ativar as subunidades internas, ou seja, as subunidades beta. E essas subunidades betas, por si, elas vão se autofosforilar e vai ali desenvolver uma cascata de reações. Beleza? Então, são formados por 4 subunidades, 2 alfa externa e 2 beta interna. Bom, agora vamos ver aqui um pouquinho dos efeitos. Eu peço um pouco de atenção de vocês. Os efeitos, como você já deve saber, a insulina ela vai fazer o que essencialmente? Vai tirar a glicose do sangue e vai estocar. Primeiro ele vai aumentar o armazenamento do tecido adiposo. Vai ali aumentar a síntese de gordura, já que como ocorre esse armazenamento? Essencialmente, esse armazenamento vai ser em forma de glicogênio, que é o maior estoque de energia que o corpo tem. E como vai ocorrer isso? Isso ocorre principalmente no fígado e nos músculos, mas principalmente no fígado. Quando os índices de glicose é elevadíssimo, isso vai ocorrer uma supersaturação do fígado e vai ser levado lá para o tecido adiposo. E lá no tecido adiposo, essa glicose ali vai formar ácidos graxos que vão aumentar a síntese de gordura e, por si, o aumento do tecido adiposo. Mas aqui para o lado a gente vai dar uma olhada como ocorre essa síntese de glicógeno ali no fígado, que é basicamente a maior parte da energia armazenável ali do nosso organismo. Outra atuação ali da insulina é que ela vai inibir a lipase hormônio sensível. O que é essa lipase hormônio sensível? Ela é um hormônio que vai atuar em uma situação reversa ao que a gente está falando. Em uma situação, por exemplo, que o corpo está faltando energia. Falta de energia. O que vai ocorrer? Eu vou liberar essa lipase hormônio sensível que vai degradar ali esse tecido adiposo de gordura e vai ali liberar ácidos graxos que vão ser utilizados em uma situação de emergência que o corpo necessita de energia. Isso aí, galera, eu até peço um pouco de atenção de vocês. Ocorre geralmente em quem? Nos diabéticos. Por exemplo, quando ocorre a falta de insulina ou tem uma deficiência de insulina, o corpo não vai utilizar a glicose como fonte de energia, exceto o cérebro, que necessita muito e somente de glicose e água como fonte de energia. Mas o resto do organismo vai utilizar ácidos graxos. Isso vai levar a um quadro de acidose e cetose, porque o metabolismo dos ácidos graxos, eles vão levar ao que? A formação de ácido acético e cetona. Também vai aumentar ali a síntese de triglicerídeos. Vamos falar aqui agora como ocorre essa formação ali do glicogênio, ali na parte do fígado. Eu dividi em partes para ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro passo, a insulina vai captar a glicose e vai levar para o fígado. E depois, essa glicose entra no hepatócito, ou seja, as unidades funcionais, são as células ali do fígado. Quando essa glicose entra no hepatócito, ele é fosforilado por uma enzima chamada glicosinase. E qual a importância dessa fosforilação? Ela impede com que a glicose saia do hepatócito.
E vem outra enzima chamada glicógeno sintase. E aí vai formar o glicogênio. Ele vai inibir também, no quinto passo, ele inibe a fosforilase hepática, que, claro, atua ali numa fase inversa, ou seja, eu quero quebrar o glicogênio para liberar a glicose. Então eu libero fosforilase hepática. Já que eu estou ali, ao invés de liberar a glicose, eu estou estocando em forma de glicogênio, eu vou inibir essa enzima, que é a fosforilase hepática. Agora falando de outros efeitos. Os efeitos nas proteínas. Você tem que sempre lembrar. A insulina é um hormônio anabólico. Ou seja, ao invés de degradar os aminoácidos, eu vou o quê? Utilizá-los para a produção de proteínas, ou seja, o aminoácido que está fora da célula, ele entra na célula e vai ser ali utilizado na tradução, ou seja, a produção de proteínas. Então, quais são os seus efeitos? Maior armazenamento de proteínas, maior tradução, claro, eu vou produzir proteínas, e inibe o catabolismo. E aciona ali os ribossomas, que são ali as unidades, as organelas funcionais ali na produção das proteínas. Os efeitos da insulina, como a gente viu no vídeo passado, o que ocorre? Ele tem ali alguns transportadores, dependentes de sódio e facilitados. Os facilitados estão ali os GLUT, não é verdade? GLUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo os principais o GLUT 2 e o GLUT 4. E tem ali os dependentes de sódio que estão presentes no intestino e nos túbulos renais. Então eles facilitam o ingresso, né, dessa glicose na célula. Outra coisa importante é a atuação com que essa glicose entra ali no músculo. Uma das funções principais da insulina é facilitar o ingresso dessa glicose no músculo. Agora, mas que redundância, não é verdade? Galera, uma coisa importante. O músculo em repouso, ele é difícil com que ingresse a glicose no músculo. Então, a insulina facilita esse ingresso. Já quando o músculo está em exercício, em uma atividade intensa, ele é mais permeável à glicose. E a insulina facilita com que a glicose ingresse no músculo. E também vai aumentar ali a formação de ácidos graxos em uma situação de excesso de glicose, como a gente falou aqui do outro lado. Falando agora das incretinas. O que são essas incretinas? Elas são proteínas que estão presentes em alguma parte do organismo. E qual a função delas? É auxiliar a insulina a fazer o seu trabalho. Entre essas incretinas está ali a GLP-1, que está no íleon terminal e no cólon. E a GIP, que é o polipeptídeo inibitório gástrico, que está no duodeno e no jejuno proximal. E como que elas atuam? Por exemplo, a GIP, polipeptídeo inibitório gástrico. Polipeptídeo inibitório gástrico. Ela vai estar lá no duodeno, por exemplo. Em presença de glicose, ela vai simplesmente influenciar na liberação de insulina. Percebeu a presença de glicose, influencia a liberação de insulina. E claro, a insulina vai captar essa glicose e vai levar ao seu devido destino, ou formando glicogênio, ou formando tecido adiposo em um excesso, como a gente falou anteriormente, e vai dar ali o seu determinado fim. Então, pessoal, a gente deu uma olhada aí sobre os efeitos do hormônio da insulina. Agora vamos falar um pouquinho aí do glucagon, beleza? Vamos lá!